Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 35. O Coelho Furioso. As estradas de pedra são aquecidas pelo sol nesta tarde tranquila. O tempo está bom há vários dias. Todo mundo parece estar de bom humor. O centro da cidade transborda de vozes felizes. A ampla rua principal está cheia de carroças puxadas a cavalo, semi-humanos, e viajantes com seus equipamentos de viagem prestes a cuidar dos seus negócios. Além dessas ondas da humanidade, e no centro da estrada em linha reta à frente, está uma torre branca tão alta que atravessava o céu azul. Mas ainda assim, estou tão feliz que você e os outros voltaram em segurança. Desculpe fazer você se preocupar, obrigado. Estou do lado de fora de um dos bares da rua principal oeste, a Senhora da Abundância. Não sei quantas vezes pedi desculpas e agradeci a Sir, mas faço isso de novo. Eu nunca vou esquecer o olhar em seu rosto quando vim contar a ela que eu voltei do 18º andar. Aquele sorriso, o olhar em seus olhos, como seus cabelos prateados balançavam para frente e para trás, tudo. Ainda não acredito que já se passaram 3 dias desde que derrotamos o Golias e voltamos à superfície. Hoje faz uma semana desde que não conseguimos sair dos níveis intermediários e tivemos que ir até o 18º andar. Aparentemente, muitas pessoas na superfície estavam preocupadas conosco. Sir foi definitivamente uma delas. Embora ela não pudesse entrar na dungeon como a deusa fez, ela enviou sua colega Ryul atrás de nós. Serei eternamente grato a Elfa que salvou minha vida tantas vezes. Claro, nunca vou esquecer o quão feliz eu estava por ela ter feito isso por mim. Eu faço uma careta para esconder meu constrangimento da garota sorrindo bem na minha frente. Seu corpo se recuperou totalmente. Sim. Lord Miash, recebi tratamento de uma família amiga, e agora eu estou bem. Graças aos remédios e poções mais fortes de Lord Miash Nasa, eu fui capaz de recuperar toda a força e poder mental que perdi em apenas 3 dias. Voltamos à superfície no dia seguinte à luta com o chefe de andar. Eu passei os últimos 2 dias me recuperando, bem como entrando em contato com todos que eu conheço para garantir que eles saibam que estou bem. Eu os encontro pessoalmente, vejo seu alívio, suporto a sua raiva e compartilho algumas risadas. Na verdade, Sir foi a primeira pessoa que eu fui ver, então é a segunda vez que eu vejo aquele sorriso de alívio em seu rosto. O calor do sol na minha pele e o céu brilhante são as provas de que eu realmente consegui sair vivo. Graças a isso, posso experimentar a alegria de me reunir com as pessoas que pensei que nunca mais veria. Suponho que quanto mais medo e perigo você sentir, mais feliz ficará em voltar para casa seguro. Eu realmente voltei. Mesmo com toda a comoção ao meu redor, eu posso sentir minhas bochechas se puxando em um sorriso. Sir, Mamma Mia nos pediu para abrir, ó, Senhor Cranel. Eu não sabia que você estava aqui. Ryul. Ryul emergiu pela porta do bar para chamar Sir de volta para dentro. Ela diz um bom dia rápido e eu respondo com uma saudação matinal. A capa com capuz e as roupas de batalha que ela usava na dungeon se foram, sendo substituídas por seu uniforme de garçonete. Vê-la vestida assim depois de lutar ao lado da forte e bela aventureira encapuzada parece muito estranho. Há uma grande diferença entre essa garçonete fofa e a guerreira que eu conheço. Fico feliz em ver que você está bem. Você parecia um pouco melhor do que um cadáver no nosso caminho de volta da dungeon. Eu estava preocupada com sua saúde. Se sinto muito por isso, eu me esforcei demais e fui carregado de volta para a superfície. A elfa balança a cabeça suavemente de um lado para o outro e finalmente diz: não é nada. Seus lábios finos e definidos relaxam um pouco. É só um pouco, mas sinto que a distância entre nós diminuiu. Seu tom parece um pouco mais amigável, sua expressão é mais suave do que a de sempre. É extremamente leve, mas é o suficiente para notar. Não demorou muito, mas o tempo que passamos juntos na dungeon me permitiu ficar um pouco mais próximo dela. Bel, você se tornou amigo da Ryul, não é? O quê? Mas nunca é bom dar uma espiada, ok? Tudo bem. Ela me encara por um momento, seu dedo bem na frente do meu nariz.
Seu aviso severo é tão intenso que só posso guinchar em resposta. Quando a vi pela primeira vez, Sage já sabia sobre o incidente da espiada. Eu meio que vi Ryu nua. Ela me repreendeu ferozmente, mas parecia mais como um castigo. Eu nunca tinha visto Sir tão zangada antes. Um sermão severo de uma garota mais velha foi mais do que suficiente para me fazer recuar. É verdade que eu recebi o que mereci, mas ainda assim, eu me encolho enquanto uma nova onda de vergonha e arrependimento corre através do meu corpo, meu rosto ficando vermelho. Sir, isso foi um acidente. Por favor, não culpe o Sr. Cranel. Ryu, como você pode ter tanta certeza de que foi um acidente? Se eu tivesse sentido alguma emoção impura, eu teria cortado lá mesmo. Meu espírito gelou. Eu preciso fazer todo o possível para não repetir esses erros do passado. Eu ouvi isso da Ryu, mas você lutou com um monstro extremamente poderoso, não é, Belle? Ela me fez essa pergunta no momento em que levanto minha cabeça. Oh, sim. Consigo tirar uma resposta da minha boca assim que percebo que ela estava falando sobre o Golias do 18º andar. Eu também ouvi dizer que você o derrotou. Isso é verdade? E, sobre isso, começo a negar, mas Ryu de repente me chama a atenção. Não há necessidade de modéstia. Seu olhar me domina e minha voz se encolhe em silêncio. Eu ainda lembro dela me repreendendo por me rebaixar, na lagoa onde ela estava tomando banho. Eu fico lá por um momento antes de Sir acenar para acabar com um momento estranho. Vovô, isso é incrível. Belle, você se tornou um aventureiro tão forte. Bem, Sir animadamente junta as mãos com um aplauso. Tudo que posso fazer é forçar um sorriso. Receber todos esses elogios e parabéns é bom, e me faz muito feliz ver aquele olhar de respeito nos olhos dela, mas eu não aguento receber todo o crédito. Eu realmente acredito que se houvesse um integrante a menos no campo de batalha naquele dia, eu não estaria aqui agora. Eu apostaria alegremente nisso. É verdade que dei o golpe final com minha habilidade, Argonauta. Entretanto, se não fosse por Ryu e todos os outros me protegendo, eu nunca teria a chance de usá-la. Não apenas o chefe de andar poderia ter me derrotado, mas havia centenas de outros monstros infestando o campo de batalha. Eu tive muita ajuda e eu precisei dela. Nós só conseguimos conquistar a vitória porque todos os aventureiros deixaram suas afiliações de família de lado e trabalharam juntos. Seria muito mais preciso dizer que todos nós derrotamos aquele monstro. Um de nossos frequentadores se tornou um aventureiro famoso. Tenho muito orgulho de trabalhar aqui. Ela está radiante de alegria, como se fosse sua própria conquista e eu sou apenas algum outro cara. Os olhos dela se estreitam e a boca se abre em um sorriso que me faz sentir cócegas, e ela continua. Você gostaria de dar outra festa para comemorar? Não é todo dia que você volta de uma experiência de quase morte, certo? Que tal esta noite? Ela sugere que façamos algo similar a quando subi para o nível 2. Estou muito feliz em vê-la tão animada, mas a sombra de uma figura assustadora aparece na minha cabeça. Pode ser uma boa ideia recusá-la. Eu não poderia pedir para você fazer isso, não depois de todos os problemas que causei. Eu não acho que sou capaz de olhar no rosto da senhora Mia. Mia é proprietária e gerente da Senhora da Abundância. Aparentemente ela estava extremamente brava por Ryu ter deixado seu posto para participar do meu grupo de busca. Ela disse que alguém que precisava contar com a ajuda de pessoas de fora de sua própria família, deveria parar de precisar de pessoas para resgatá-lo. Apenas a imagem do seu rosto furioso no fundo da minha mente me fez recuar de susto. Ela vai se animar se você contar a ela a história sobre o que aconteceu. As bochechas de Sir ficam vermelhas quando ela se inclina para mim, um sorriso estranho em seu rosto. Enquanto isso, Ryu acrescentou sua própria opinião em seu tom usual. Concordo. Mamma Mia gosta de histórias de bravura. O que você diz? Sir pergunta com uma voz amigável. Me faz feliz ver que ela se sente assim, mas infelizmente isso não pode acontecer hoje à noite. Eu balanço minha cabeça negativamente. Sinto muito, mas vou ter que recusar isso hoje. Eu já tenho planos esta noite. Oh, você tem? Senhor Cranel. Esses planos envolvem os membros do seu grupo de batalha. Meus lábios se abrem em um sorriso enquanto eu assentia com entusiasmo. É como Ryu disse.
Vou comemorar com meus amigos hoje à noite. O sol se escondeu atrás da muralha da cidade, cobrindo as ruas em uma sombra azul. O horário fica ainda mais animada quando a noite cai. Canções alegres ecoam nas tabernas, e artistas de rua fazem shows nos parques e espaços abertos da cidade. Muitas pessoas se reuniram para cumprimentar os aventureiros quando eles emergiram da dungeon. As lâmpadas de pedra mágica iluminam a noite. Um quarteirão em particular ao lado da rua principal sul está realmente vivenciando isso. Lâmpadas de pedra mágica de várias cores iluminam a rua larga. As próprias lâmpadas são brilhantes o suficiente para rivalizar com as estrelas no céu. Olhando a rua, todos os edifícios são altos e cada um tem um toque único. Existem bares, cassinos e teatros em todo o lugar, além de outros estabelecimentos não vistos em outras partes da cidade. A rua principal sul é tão lotada quanto sugere a reputação de um distrito de entretenimento. Mas deixo tudo para trás e vou para um quarteirão específico. Eu encontro Lily e o Elf dentro de um bar forrado com todos os tipos de máscaras de animais, de pássaros a leões. Nós três sentamos ao redor da mesa e brindamos com nossas canecas juntas. Saúde! Sorrisos transbordam em torno da mesa igual a espuma borbulhante no topo das nossas canecas de cerveja. Nós não somos os únicos nos divertindo. Clink, clink. Outros grupos de aventureiros nas mesas à nossa volta estão começando a desfrutar da bebida depois de um dia duro de trabalho. Há um grande sinal vermelho na parede com algum tipo de desenho de inseto e que parece muito com o emblema de uma família. É o símbolo deste bar. Ibashitei, a Vespa Flamejante. Localizada em um beco do bairro comercial, esta taberna é popular entre diferentes grupos de aventureiros e ferreiros, o Elf sendo um deles. A fama desse bar é devido a um hidromel vermelho escuro. Aparentemente é bom o suficiente para que as pessoas viajem aqui apenas para bebê-lo. Comparado com a Senhora da Abundância, este lugar é bastante apertado. Eu suponho que seja porque fica em uma rua secundária, e não na rua principal. Há mesas, cadeiras e outros obstáculos suficientes para dificultar a passagem. O interior é um pouco sujo, e cheio de anões e homens rindo juntos em voz alta. Eu não consigo entender, mas há algo diferente na atmosfera aqui. O lugar de si é brilhante e moderno, mas a Vespa Flamejante parece mais com um bar de aventureiro. Algumas meninas passam por nós enquanto eu dou risadas com Lily e o Elf. Parabéns por subir de nível, Elf. Senhor, o Elf agora é oficialmente um grande ferreiro, não é? Eu sou, obrigado. Ele balança a cabeça, parecendo um pouco mais tímido que o normal. Mas esse sorriso nos lábios dele é toda a prova que preciso para saber que ele alcançou tanto o seu objetivo quanto o orgulho que o acompanha. O Elf ganhou excelência suficiente em nossa jornada para os níveis intermediários e nas muitas batalhas no 18º andar para subir de nível, indo do nível 1 para o nível 2. Ao mesmo tempo, ele adquiriu a habilidade avançada Forja. Ladder Paistos atualizou seu status, e o anúncio de seu aumento de nível foi feito esta manhã. Ele foi direto para a casa da minha deusa para nos contar assim que ele descobriu um sorriso enorme em seu rosto. De lá ele foi contar para Lily, e agora nós três estamos aqui comemorando. O Elf agora é um grande ferreiro, não podemos deixar esse dia especial passar sem comemoração. Senhor Elf, agora você está livre para marcar seu trabalho com o emblema de sua família sempre que quiser. Sempre que eu quiser pode ser um pouco demais. Vou precisar da aprovação de Ladder Paistos junto com vários dos outros líderes antes que eu possa usar o emblema. Uma arma fraca carimbada com esse símbolo apenas mancharia o nome dela. Agora que o Elf se juntou às fileiras dos grandes ferreiros, ele pode gravar as insígnias H em suas armas e armaduras. Parece que ele não pôde fazer isso sempre, mas eu aposto, não, tenho certeza que o trabalho de Elf começará a vender muito bem. O símbolo H tem muita influência. Acrescentando o fato de que os equipamentos fabricados pelos grandes ferreiros estão sempre em alta demanda. Dessa forma, a reputação de ferreiro de Elf deve se espalhar como fogo. Enquanto estou extremamente feliz por meu amigo, também estou um pouco triste. Mas isso significa, você está saindo do grupo de batalha, não é? A principal razão pela qual Elf queria se juntar a nós em primeiro lugar, foi para que ele pudesse ganhar a habilidade Forja.
Ele alcançou seu objetivo, então não há razão para ele ficar por aqui. Me recusar a deixá-lo perseguir seus sonhos seria egoísta da minha parte. Esta pode ser a última vez que o vejo. Lily também parece estar com o coração um pouco pesado. O elfo coça a parte de trás da cabeça. Ele sorri e olha para nós como um tipo de irmão mais velho, tentando se impedir de corar. Não me olhem como se eu fosse um coelho abandonado na beira da estrada. Ele roda a cerveja em sua caneca algumas vezes e continua. Eu devo a vocês. Não posso apenas dizer eu terminei, vejo vocês por aí ir embora. Eu me juntarei a vocês sempre que me chamarem, inclusive para explorar a dungeon. Então não se preocupem, ele termina com um sorriso cheio de dentes. Eu pisco algumas vezes antes que seu sorriso contagiante me domine. Os olhos de Lily se curvam para cima enquanto nós três batemos nossas canecas juntas mais uma vez. Ainda somos um grupo de batalha. Senhor, o elfo se juntou a nós há apenas 2 semanas, subir de nível não levou muito tempo. Lily tinha certeza de que demoraria muito mais. Bem, eu não estava exatamente sentado antes de me juntar a vocês dois. Entretanto, sim, aconteceu em um piscar de olhos. Acho que quase morrer 5 vezes nos níveis intermediários acelerou um pouco o processo. Nossa conversa se junta ao barulho dentro do bar animado. Pratos com variados tipos de alimentos são transportados para as mesas dos outros clientes. Bifes de presunto grelhado, peixe frito com molho de ervas, os cheiros aqui são incríveis. Eu crio coragem para provar um pouco daquele hidromel vermelho. Apenas um gole é suficiente para enviar uma onda de calor pela minha garganta e aquecer meu estômago. O elfo foi quem recomendou a vespa flamejante para nossa festa. Depois de provar alguns dos alimentos e bebidas aqui, eu entendo por quê. Este lugar é tão bom quanto a Senhora da Abundância. Gostaria de saber qual é o mais barato. Nossas deusas também se juntariam a nós hoje à noite. Mas de acordo com o elfo, Lady Paistos estava com muita raiva de Lady Estia, algo sobre Estia, minha deusa, ter outras responsabilidades ou algo assim. Ela tem que trabalhar em seu emprego de meio período na Torre de Babel, e ela não está feliz com isso. Ela fez o possível para dar ao elfo seus melhores desejos, mas a depressão em seu rosto era óbvia. O elfo fez uma careta e aceitou o parabéns. Então, Bel, você não subiu de nível. O elfo mudou de assunto. Não, ainda não, respondo honestamente. Minhas habilidades básicas aumentaram bastante durante nossa viagem de 4 dias aos níveis intermediários, mas não o suficiente para o meu status ultrapassar seus limites. É mais difícil obter excelência no nível 2 do que no nível 1. O mesmo vale para subir de nível, mas Lily tem certeza de que a senhorita Ryu recebeu grande parte da excelência da última batalha. Lily está disfarçada como uma jovem lobisomem, usando sua magia para esconder sua verdadeira identidade. As orelhas de lobo no topo de sua cabeça se contraem quando ela fala. Eu concordo com cada palavra que ela disse. A última batalha, o chefe de andar, Golias. Unimos forças com os aventureiros de Rivira para atacar o monstro. Havia mais de 100 de nós trabalhando juntos, protegendo uns aos outros e criando aberturas para que os outros atacassem. No entanto, o Golias convocou enxames de monstros para a batalha. Outros aventureiros lutaram com eles para que pudéssemos focar apenas no Golias. Devia haver pelo menos 500 de nós, agora que penso nisso. Todos os aventureiros que participam das batalhas em grupo têm direito a uma parte da excelência obtida durante o combate. Mesmo assim, aqueles que carregaram os fardos mais pesados recebem as maiores quantidades, neste caso, Asf e Ryu, porque elas mantiveram o Golias à distância por mais tempo, e Ryu infligiu mais danos. Tenho certeza de que ela recebeu muito mais excelência do que qualquer outra pessoa. Se o elfo e os outros não me cobrissem, me dessem tempo, eu nunca teria dado o meu último ataque. Ryu, no entanto, fez quase tudo sozinha. Enfrentar um monstro daquele tamanho sozinha para proteger seus aliados e ainda avançar, ainda estou admirado com o que ela fez. Suas ações heróicas são dignas de serem imortalizadas em um livro de heróis. Me lembrar de como ela se moveu, a nitidez de seus ataques, sua própria aura, ainda envia arrepios para minha espinha. Então, o que foi aquilo? Aquele Golias.
Como o tópico parece estar indo nessa direção, o Elf nos perguntou diretamente sobre o irregular que encontramos no 18º andar. Nós três nos aproximamos para não sermos ouvidos pelas pessoas à nossa volta. Não há explicação, a não ser que era um irregular, um chefe de andar aparecer em um ponto seguro nunca tinha acontecido nessa era. Aquele bastardo era mais forte que o resto deles, né? Estava jogando aventureiros de classe alta por aí como insetos. Se outra dessas coisas aparecer, seremos destruídos com certeza. Eu acho que você está certo. Um chefe de andar preto. O rei dos monstros mais forte. Um monstro aparecendo no andar que não deveria, que nos enviou girando para as profundezas do desespero. Tudo sobre isso desafiou o senso comum. Simplesmente chamá-lo de irregular não fazia justiça. Lady Estia parece saber algo sobre isso. No momento em que ela viu aquela coisa negra emergir, ela disse que tinha sido enviado para eliminá-la. A Dungeon estava com raiva que os deuses estavam dentro dela. Os deuses ficavam fora da Dungeon para esconder sua presença. Vendo como ela reagiu e ouvindo o que ela disse, não consigo esquecer a sensação de que os deuses e deusas têm algum tipo de conexão com a Dungeon. Talvez essas divindades oniscientes estejam escondendo alguma coisa. Lady Estia contou alguma coisa ao Sr. Bell. Lily pergunta, mas eu balanço minha cabeça negativamente. Após a batalha, a deusa pediu desculpas várias vezes, mas evitou a pergunta sempre que eu perguntei a ela. Ela continuou agindo como se fosse algo que eu não tinha permissão para saber, e eu não pude lutar contra a vontade divina dela. Isso me fez sentir um pouco ansioso. Mas ela não quis dizer, ou talvez não precise. Essa é a impressão que eu tenho dela. Descobrir mistérios que se escondem na Dungeon pode ser nosso trabalho como aventureiros, um trabalho somente nosso. Esses pensamentos e muito outros passaram pela minha mente, enquanto eu ficava parado na frente da deusa. Bem, isso é tudo o que sabemos, não é ponto. Como as pessoas receberam a notícia? O Elf muda de assunto para melhorar o humor em nossa mesa. Começamos a falar sobre o que aconteceu após a batalha e a situação atual. Não houve confusão ou pânico em horário porque a guilda emitiu uma ordem de silêncio imediatamente. Somos os únicos que conhecem a verdadeira história, juntamente com qualquer outra pessoa que estivesse lá. Não digam merda nenhuma, é o que eles querem dizer, haveria uma penalidade muito grande também. A guilda pode realmente ser muito persistente. Lily ouviu que Rivera está de volta aos negócios no 18º andar. A Dungeon parece estar normal, sem nada fora do lugar. Lily é muito boa em coletar informações por causa de seu passado como ladra e vigarista. Ela tem uma noção muito melhor do que está acontecendo do que o Elf e eu. Aparentemente, a Dungeon e a cidade de horário estão voltando ao normal. Os esforços da guilda para manter tudo quieto devem ter funcionado, afinal, a guilda tem poder sobre todos os aventureiros porque controla sua renda, além de gerenciar os recursos da Dungeon. Apesar de tudo, me pergunto se os moradores de Rivera realmente voltaram ao normal. Tinha sido uma situação com risco de vida, então não tenho certeza se eles são destemidos ou comerciantes extremamente motivados, ou apenas loucos. Falando nisso, Bell, você está bem? Ouvi dizer que a guilda puniu você e Lady Estia. A penalidade deve ter sido bem alta. Ah, sim, para ser preciso, foram aplicadas multas tanto à minha família quanto à família do Lord Hermes. Lady Estia e Lord Hermes foram convocados à guilda para fornecer informações sobre o incidente. Foi quando o martelo caiu. Ignorando completamente suas explicações, a guilda declarou esse incidente como uma calamidade, um desastre no qual os deuses são diretamente responsáveis. Ambos receberam um aviso rígido e uma penalidade severa. Quanto à penalidade, foi uma multa. Quanto foi, Sr. Bell? Metade dos bens de nossa família. Pai. Pelo contrário, saímos fácil. A guilda sabia que a família Estia era extremamente jovem e que nós não tínhamos muito em termos de economia. Só fomos multados em alguns milhares de vals, ainda bastante dinheiro, no entanto. O item dropado após a batalha com o chefe de andar, Pele do Golias, foi praticamente forçada para mim durante a loucura que se seguiu após nossa vitória. Provavelmente vale o suficiente para cobrir a penalidade.
Contudo, eu nunca esquecerei a deusa caminhando lentamente para a guilda, carregando grandes sacos de dinheiro, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto ela estremecia. Por outro lado, o que Lord Hermes teve que passar beirou a tragédia. Os membros da família Hermes estão envolvidos em diversos campos e possuíam consideravelmente mais bens. A quantidade de dinheiro que eles tiveram que entregar para a guilda fez com que o nosso pagamento parecesse um troco de bolso em comparação. O olhar no rosto pálido de Lord Hermes rindo secamente ainda não deixou minha mente. Tudo que a senhorita Asfi fez foi suspirar. Eu tento o meu melhor para sorrir de volta ao olhar de choque no rosto de Welf depois da minha história. Nós apreciamos a nossa comida depois disso, enquanto estávamos completamente cercados pelas vozes altas dos outros clientes. De repente, noto que algo sobre Lily parece errado. Então eu viro para ela e pergunto: Lily, você está se sentindo bem? Pensando bem, esta noite ela não tem sido a mesma de sempre. Ela está olhando apática para nenhum lugar em particular. O que é isso? É como se ela estivesse desesperada para não olhar para mim. Ela está aqui fisicamente, mas acho que mentalmente ela está em outro lugar. Desculpe, Sr. Bell. Lily está distraída. Ela responde à preocupação na minha voz e dá um rápido sorriso na tentativa de me tranquilizar que tudo está bem. A reputação do Sr. Bell melhorou consideravelmente nos últimos dias. No mínimo, os aventureiros que testemunharam a batalha conhecem a força do Sr. Bell. Isso é ótimo. Essa foi uma tentativa óbvia de mudar de assunto. Eu aceno desajeitadamente de volta para ela. Olho para o Elf pelo canto do olho. Ele notou também. Ele está olhando para Lily por cima da caneca. Ele a coloca de volta na mesa e olha para mim. Agora não é a hora, ele me fala com um encolher de ombros. Lily, em sua forma de lobisomem, balança o rabo para frente e para trás, tentando parecer enérgica. Tenho certeza de que o Elf está certo. Veja isso, alguns coelhinhos ficaram famosos da noite para o dia. Uma voz alta corta o barulho. Veio de um aventureiro sentado à mesa ao nosso lado. O aventureiro Palum, falando muito mais alto do que precisa, está segurando um copo em uma mão e sentado à mesa com outras 5 pessoas. Aquele novato com certeza tem coragem. Não me importa se ele realmente é um recordista, é incrível que as pessoas acreditem em todas as suas mentiras. Eu não conseguiria fazer isso nem em 1 milhão de anos. Sua voz tem o timbre de um jovem garoto e parece preencher o bar inteiro. Sinto que os olhos dos outros clientes começam a se concentrar em nós enquanto nós 3 olhamos para a mesa deles. Um arco e flecha dourados na frente da esfera ardente. Não, esse é o sol no emblema deles. Todos os 6 aventureiros, incluindo Palum, têm esse símbolo em algum lugar de suas roupas. Eles são todos da mesma família. O Palum se recosta na cadeira e toma outro gole de cerveja. Nossos olhos se encontram e seus lábios se curvam para cima. De qualquer forma, ouvi dizer que ele é extremamente bom em fugir. Deve ser assim que ele subiu de nível. Ele fugiu daquele minotauro até que o monstro desmaia-se de exaustão. Isso que é um coelho. Muito talentoso. O tom dele está muito seco. Isso é desprezo. Palos são conhecidos por serem invejosos, e esse não é uma exceção. Ele continua falando muito alto, quase como se quisesse que eu o ouvisse. Os outros aventureiros à mesa não estão fazendo nada para detê-lo. De fato, eles parecem completamente entretidos. Claro que não gosto do que esse cara está fazendo, mas eu mantenho minha boca fechada. É melhor evitar conflitos entre as famílias. Minha deusa me disse isso no dia em que entrei, e Eina enfiou na minha cabeça depois disso. Eu tenho toda a intenção de seguir seus conselhos. Além disso, não tenho raiva nem coragem para dizer nada ou fazer qualquer coisa sobre isso. Lamentável, eu sei, mas é verdade. Eu ouço o riso zombador deles, mas faço o possível para ignorá-lo. Os outros clientes do bar devem estar esperando algo. Eu posso sentir em seus olhares. Oh, você sabe o que mais? O coelho se juntou a 2 pedaços de ralé aleatórios. Um ferreiro desbotado e alguma suporte insignificante. Aquele grupo é tão desequilibrado que fico surpreso que eles possam ficar de pé. Viro as costas para a mesa deles e olho para Lily e o Elf. Que? Os homens do grupo riem ainda mais com a gargalhada do Palum. Meus ombros se contraem. Não consigo ignorar essas palavras.
Eu cerro meus punhos ao ouvir meus amigos sendo insultados. Giro na minha cadeira para encará-los. Imediatamente, o Elf e Lily agarram meus braços. Se acalme, não se preocupe. Deixe-os dizer o que quiserem. Senhor Bell, não os ouça. O Elf tem uma cabeça fria o suficiente para tomar outro gole de sua caneca. Lily parece que está me repreendendo. Faz muito tempo desde que senti uma onda vermelha de raiva tão forte. Graças ao Elf, Lily, no entanto, está diminuindo, e eu consigo me controlar. Estamos em um bar e eu andei bebendo. Eu posso estar um pouco bêbado. Eu digo a mim mesmo repetidamente, respiro fundo algumas vezes e tento relaxar. Então, o Palum faz um barulho com a língua para nossa direção, como se estivesse desapontado que mantivemos nossos ânimos sob controle. Suas próximas palavras assumem um tom mais violento. Eu também sei que a família dele é liderada por um deusa que não é digna do mais leve pingo de respeito. Você teria que ser bem fraco e estúpido para se juntar a uma divindade vergonhosa como essa. Nesse momento, faíscas explodiram no meu campo de visão. Eu fico de pé, minha cadeira voa para trás. Retiro o que disse. Eu grito. Perdendo o controle, o som explode da minha boca. Meus ouvidos captam vagamente o som da minha cadeira batendo no chão enquanto eu encaro o homem Palum. Lily está me olhando, sem palavras. Esse é o tanto que eu estou nervoso. Minha deusa, a única pessoa na minha vida que eu tenho mais consideração do que qualquer outra, acaba de ser insultada. Nada mais no mundo poderia me enfurecer tanto assim. Ela é minha família, minha deusa, e esse bastardo está falando mal dela, falando sobre ela como se ela fosse lixo. Todas as pessoas no bar olham para mim em silêncio. Não sei se o pequeno Palum perdeu a coragem, olhando para mim enquanto eu me elevo sobre ele. Há um indício inconfundível de medo em seus olhos. De alguma forma, ele força seus lábios em um sorriso sarcástico e diz com uma voz trêmula: "VV? Não suporta vergonha, hein? Vosh." O sangue escorre pela minha cabeça de uma só vez. Dominado por essa onda de emoção, meu corpo se move por conta própria. Não faça isso, Sr. Bell. A voz da Lily não pode me parar agora. Minhas mãos estão ansiosas pela garganta desse bastardo. Um segundo antes que eu pudesse segurá-lo, uma súbita explosão de ar. Uma perna vem voando na minha linha de visão, voque, e se enterra no rosto do Palum. Bump. O Palum deixa escapar um grito abafado de dor enquanto ele e sua cadeira caem no chão. O rio de sangue flui de seu nariz quebrado enquanto seus olhos se reviram e várias partes do seu corpo começam a tremer. Ele desmaiou. O bar mais uma vez fica em silêncio quando o homem que deu o chute me privou do meu alvo, o Elf, fica de pé sobre uma perna ao meu lado. Seu pé direito ainda está estendido enquanto todos os presentes no bar olham para ele. Ele me cobriu. Ele também estava bravo. Eu o encaro, incrédulo. O Elf sorri. Meu pé escorregou, diz ele com imprudência. Ele estreita os olhos e sorri para os outros aventureiros na mesa. É quase como se suas ações fossem um sinal. Os amigos do Palum se levantaram ao mesmo tempo. Seu desgraçado. Agora você conseguiu. Um dos aventureiros chuta a mesa, lançando-a no ar. O som de pratos quebrando instantaneamente ecoa por todo o bar, acompanhado pelos gritos dos funcionários. Os aventureiros jogam tudo para fora do caminho em uma investida louca em nossa direção. Enquanto isso, o Elf sorri e solta o braço direito com alguns giros do punho. Demoro um segundo para recuperar meus sentidos, mas intercepto um deles que está tentando atacar o Elf pelo lado. Vá! As vozes dos outros clientes irromperam em uma parede de som. Por quê? Porque sempre são os aventureiros. Um fervor varre a taverna confinada. A voz da Lily de alguma forma consegue atravessar tudo isso, enquanto socos e chutes são dados por todos os lados. Esta é uma briga total. Todas as mesas e cadeiras ao alcance são instantaneamente empurradas para fora do caminho enquanto envolvemos os aventureiros ofensores para a satisfação dos clientes do bar. Canecas e garrafas nas mãos, eles cercam nossa batalha em pouco tempo. Com movimentos rápidos, eu me esquivo e contra-ataco em uma atmosfera tão elétrica que ilumina a noite. Sendo agora nível 2, o Elf é capaz de manter todos os 4 atacantes afastados por conta própria mais de uma vez. Ele deve estar acostumado a esse tipo de luta.
Um aventureiro investe contra ele, mas ele apenas sorriu antes de o enviar voando para trás com um impressionante golpe no queixo. Eu também estou lutando, me abaixo em direção ao solo e executo um chute com minha perna direita. Eu atinjo um meio-fera na parte de trás do joelho e ele cai de bruços com um alto gá. Eu me abaixo e mergulho de novo, me esquivando de ainda mais socos e chutes enquanto o Elf e eu usamos uma formação básica para sobrecarregar nossos oponentes, assim como uma linha de frente atacante com suporte médio em uma célula de 3 homens lutando contra monstros na dungeon. Nosso público fica cada vez mais alto à medida que nossa célula de 2 homens domina seu grupo de 4 homens. No entanto, o último dos amigos do Palom escolhe este momento para fazer sua jogada. Ele estava sentado em sua cadeira o tempo todo, bebendo calmamente o que havia deixado em seu copo. Estrondo. Ele joga o copo no chão e fica de pé. Os movimentos dele são rápidos e glamourosos. Claro, estou sendo distraído e não consigo assistir muito de perto, mas ainda percebo quando ele se aproxima de Elf. O homem agarra o braço estendido de Elf logo antes dele fazer contato com o rosto de outro aventureiro, puxando para trás com uma mão e o virando de costas. Uva! Elf! Uma nova onda de raiva me consome no momento em que o vejo cair. Eu avanço contra o atacante de frente. Eu dou soco após soco, mas ele continua se esquivando pela mais fina das margens, vislumbro seu sorriso pomposo entre meus punhos. De repente, seu corpo se torna um borrão. E em um instante, meus socos não atingem nada além de ar livre. Eu tenho muita confiança em minha velocidade e agilidade, mas parece que ele está tentando me envergonhar. Ele está rindo de mim. Eu finalmente o coloco na minha frente e avanço, apenas para sentir uma dor súbita e intensa logo abaixo do meu peito. Meus olhos se abrem de dor e eu percebo que ele enterrou o joelho no meu intestino. Ele agarra meu corpo no ar pelo ombro e força minha cabeça para cima. O punho dele preenche minha visão como uma pedra que se aproxima. Estrelas explodem na frente dos meus olhos. Senhor Bell! Eu vou para trás. Os aventureiros assistindo nossa briga pularam fora do caminho e eu caio em uma das mesas redondas atrás deles. O grito de Lily se misturou com o som da madeira quebrando com impacto. Meu rosto está quente. Estou de costas, um pedaço da mesa quebrada está debaixo de mim. Estendendo a mão para o meu nariz sangrando, de alguma forma eu consigo tirar minha cabeça do chão. Isso foi apenas um tapinha amoroso. Ele está calmamente parado do outro lado dos destroços, pairando sobre mim. Ele é um aventureiro alto e esguio. O homem é bonito o suficiente para rivalizar com o elfo. Seus longos cabelos castanhos são bem cuidados e bem arrumados. A pele do homem é lisa e branca, quase feminina. Ele está usando todos os tipos de acessórios sobre o uniforme de sua família, incluindo vários brincos de ouro. Seus olhos azuis e vastos como o mar estão focados apenas em mim. Esse é ponto. E a Quintus. A criança favorita do sol, Poebus Apollo. Ele é nível 3, um aventureiro de 2ª divisão. Muitas vozes de repente enchem o bar, um turbilhão de choque e surpresa. Mas meus ouvidos captam algo que deixa meus dedos dormentes. Nível 3, um aventureiro de 2ª divisão e classe alta. Esse cara está acima de mim. Você está bravo, pequeno novato. E a Quintus, acho que esse é o nome dele, tem uma voz aguda para um homem. Seus olhos azuis me deixam e pairam por um momento sobre o homem Palom, que ainda está se mexendo na cadeira quebrada. Ele olha para o outro lado, e os corpos de seus companheiros caídos refletem claramente em seus olhos. Ele é o único combatente que ainda tem forças para resistir. Lily corre para me ajudar, mas não consigo me levantar nem com o apoio dela. O elf volta a ficar de joelhos. O homem está de pé, olhando para nós em silêncio. Toda a energia que havia preenchido o bar um momento atrás parece desaparecer em um instante. Os músculos do meu rosto começam a ficar tensos, o sangue escorre pelo meu queixo enquanto o homem arruma o cabelo. Você infligiu ferimentos aos meus amigos. Isso é uma ofensa séria. Nós receberemos uma compensação apropriada. Seus olhos azuis assumem um brilho sádico. Tenho certeza de que é isso que estou vendo. Ele zomba de mim novamente e dá outro passo em minha direção, como se quisesse dar um golpe final. É quando outra pessoa aparece.
Outro choque atinge meus ouvidos enquanto outra mesa é chutada para a parede. Cada cabeça no bar se vira para aquela direção. A figura de um homem-lobo de cor cinza sentado em uma cadeira aparece. Sua perna está descendo lentamente depois de chutar a mesa. Desapareçam, seus lixos, vocês não pertencem a este lugar. O lobisomem rosna como se estivesse irritado e ansioso por uma briga, suas tatuagens faciais ondulando. Uma quietude ansiosa se espalha por todo o bar. As orelhas e o rabo do lobisomem se contraem, revelando seu mau humor. Eu o conheço. Eu simplesmente não posso acreditar. Aquele cara. Aquela noite ainda não desapareceu da minha memória. Aquele incidente no bar que se tornou minha motivação para perseguir a cavaleira, a garota que se tornou meu ídolo. Um dos aventureiros da família Locke, ele estava lá no dia em que eu fui impiedosamente perseguido por um minotauro. Eu acho que o nome dele é Ponto. Betty? É sua culpa que essa cerveja começou a ter um gosto ruim. Vocês acabaram com a minha noite, seus fracotes repulsivos. Saiam da minha frente. Ele e alguns outros aventureiros ao seu redor estavam usando o emblema do trapaceiro. Todos os aventureiros ficaram admirados com o grupo da família mais forte de horário, e com medo do líder deste grupo em particular, o lobisomem. Embora seja muito mais grosseiro e duro do que Ais e os outros, ele tem a mesma aura de força. Tenho certeza que os outros aqui perceberam o quão perigoso esse homem é. Somente o homem bonito é capaz de falar, ou mesmo se manter calmo enquanto encolhe os ombros. Que rude. Aparentemente a família Locke ficou desleixada. Eles esqueceram de colocar uma coleira em seu cachorro. Os olhos cor de âmbar de Betty se estreitam instantaneamente, seu temperamento queimou quando ele olhou para o homem. Quer ser partido ao meio, garoto bonito. Lobisomem e humano avaliaram um ao outro. A tensão aqui é sufocante. O tempo para antes do homem bonito quebrar o contato visual primeiro. Eu perdi o interesse nisso, ele diz enquanto se afasta. Estamos saindo, ele diz a seus companheiros enquanto caminha em direção à saída por conta própria. Os quatro de alguma forma conseguem ficar em pé, emprestando um ombro ao Palum inconsciente e seguindo o líder pela porta. O último deles se foi, uma calma tranquila cai dentro do bar. Ele me ajudou. A família Locke forçou outro grupo de aventureiros a sair pela minha vida. Eu não tenho ideia do porquê o Sr. Betty faria algo assim. Minha mente para de correr e eu limpo o sangue seco do meu rosto, devagar mas seguramente. O lobisomem dá um passo à frente. Ele está vindo direto na minha direção. E? Sai da minha garganta repentinamente apertada, e eu não sou o único. Os aventureiros que testemunharam nossa briga não perdem tempo em sair do caminho de Betty. Minha bunda ainda está no chão enquanto olho para sua figura imponente. Ele para na frente dos meus pés. Meu coração treme. A sensação de ser transformado em chacota naquela noite leva sua cabeça feia no fundo da minha mente. Ele me fez sentir como um tolo na frente de Ais. Eu não pude fazer nada, apenas fugir. Esse desespero ameaça tomar minha mente mais uma vez quando de repente, vejo a mão esquerda dele chegando até mim. Ele está estendendo a mão, mas não há tempo para pegá-la. Ele agarra meu colarinho e me puxa com força. Eu não consigo respirar, conheça o seu lugar. Ele me puxa para perto do rosto dele, nariz com nariz. A raiva queimando em seus olhos é esmagadora. Não sai nenhum som da minha boca, eu tenho que acenar com a cabeça. Eu posso sentir a força pulsando em seus dedos. Somente manter o contato visual é aterrorizante. Então ele me deixa ir, me deixando cair no local. Tump! A dor dispara pelas minhas pernas e minhas costas assim que bato no chão. A boca do Sr. Betty estremece antes dele se virar e caminhar em direção à porta, raiva emanando de suas costas. Seu rabo balançando parece uma chama cor de cinza em seu rastro. O resto dos aventureiros do grupo rapidamente se levantam. Um deles coloca dinheiro no balcão enquanto todos o seguem para fora. Primeiro o homem bonito e seu grupo, e então a família Locke sai da Vespa flamejante. Você está bem, Sr. Bell? Malditos, o que eles estavam tentando fazer? Lily se senta ao meu lado enquanto o elfo massageia sua lombar, os olhos ainda na porta. Eu aceno para Lily e sigo o olhar de Elf. A porta ainda está aberta.
Eu consigo ver a rua escura dos fundos e até um pedaço do céu noturno. Toco meu rosto e sinto a dor instantaneamente percorrer meu lábio inchado. A equipe do bar já está trabalhando duro, jogando fora as mesas e cadeiras quebradas e varrendo as lascas que cobrem o chão. Somos os únicos que restam, mas nenhum de nós sabe o que dizer. Pouco tempo se passou desde a briga na Vespa flamejante. O Elf, Lily e eu fazemos nosso caminho para a sala escondida sob a velha igreja, casa da família Estia. Oh, então houve uma briga, a deusa diz calmamente enquanto esfrega creme medicinal no meu rosto. É coisa barata, para que qualquer pessoa em horário possa comprar. Meu rosto fica tenso sempre que seus dedos passam por um dos meus muitos cortes. Estamos aqui para explicar a ela com nossas próprias palavras o que aconteceu e nos curar ao mesmo tempo. Não nos machucamos muito, mas a deusa ficou extremamente surpresa em nos ver cobertos de inchaços e contusões quando chegamos. Lily disse a ela o que aconteceu e a deusa pareceu aceitar sua explicação. Nós pedimos desculpas ao dono do bar após a briga e dissemos que a família Estia pagaria pelos danos. Acontece que você é um pouco mais indisciplinado do que eu pensava, Bel. Eu estou meio que feliz com isso, mas também me deixa triste. Sr. Bell tem agido como o Sr. Elf. Sr. Bell tem se comportado mais e mais como um aventureiro violento desde que conheceu o Sr. Elf. Ei, você sabe que isso não é verdade. Espere um segundo, tem que haver uma melhor maneira de dizer isso. Os dedos gentis da deusa deslizam pelo meu rosto enquanto estamos sentados lado a lado em cima da cama. Lily e o Elf estão no sofá diretamente ao nosso lado. Os dois têm discutido desde que Lily afirmou que apenas um idiota desperdiçaria uma poção para se recuperar de uma briga de bar e começou a sufocar os ferimentos de Elf com a mesma pomada que a deusa estava usando em mim. Lily assumiu uma aura de superioridade desde que deixamos o bar. Lily não pode acreditar nisso. Isso voltará para nos assombrar. Por favor, considerem o quanto Lily está preocupada. Ela continua se repetindo baixinho. A deusa ouve o que ela tem a dizer e faz o seu melhor para sorrir para nós. Estou surpreso com você, entrando em uma luta como esta. Então, novamente, você é um garoto, Bel. Seus dedos finos são gentis enquanto ela esfrega mais creme no meu rosto. Eu me sinto muito mal por fazê-la se preocupar, mas eu fico em silêncio. Satisfeita com o meu tratamento, a deusa tira a mão e olha para mim com olhos sérios. No entanto, brigas nunca são boas. É como a sua suporte disse. Você realmente se machucou desta vez. Eu a deixei terminar e então imediatamente me levantei. Tudo o que aconteceu no bar, toda a raiva, não consigo segurar mais. Mas aqueles caras, eles te insultaram. Talvez seja a primeira vez que eu respondo a ela dessa maneira. Lily e o Elf congelam e olham para mim. Eu não me importaria se eles me insultassem, eu posso aguentar. No entanto, eles foram atrás das pessoas que me importam. Eles insultaram minha deusa. Ela não pode esperar que eu deixe isso passar. Minha deusa me deu muito, e aquele homem Palom a insultou como se ela não fosse nada mais do que sujeira sob a bota de alguém. Fecho os olhos com o intuito de impedir que as lágrimas vazem com a raiva crescente dentro de mim. A deusa olha para mim sem piscar com seus olhos azuis. Ela apenas me olha por um momento antes de um pequeno sorriso aparecer em seus lábios. Estou feliz que você fique com raiva por mim. Mas ao fazê-lo, você se põe em muito perigo e isso me deixa muito mais triste. O tom suave da deusa contrasta fortemente com o meu corpo tremendo de raiva. Eu entendo como você está se sentindo, Bel. Se fosse o contrário e alguém te insultasse, eu ficaria louca o suficiente para cuspir fogo. Mas se eu entrasse em uma briga e voltasse ferida como você fez hoje, como você se sentiria? Eu teria vontade de chorar. Viu? É como eu me sinto. Eu sei que é injusto, mas por favor, não fique bravo se você ouvir alguém dizendo algo ruim sobre mim. Os deuses são mais felizes quando seus filhos são saudáveis. E então ela sorri para mim. Faça uma piada da próxima vez. Algo como isso não irritaria a minha deusa, ela tem um grande coração ou algo assim. A deusa, as palavras da minha deusa esfriam minha cabeça quente. Ela gentilmente aceita toda a minha raiva e fúria, a contém, e me ajuda a deixá-la ir. O sorriso dela desfaz os nós de emoção que se acumularam no meu peito.
Eu fico em silêncio, aceno e peço desculpas. Eu vou aguentar da próxima vez, me desculpe. Olho para o chão enquanto faço minha promessa, antes de olhar para o rosto dela. Ela está sorrindo de orelha a orelha, absolutamente radiante, como uma chama saudável em uma lareira. Tap, tap. Ela dá um tapinha na cama ao lado dela. Eu faço o que ela está pedindo e me sento na cama. Ela gentilmente passa os dedos pelos meus cabelos. Estou começando a corar, mas não me afasto. Lily e o elfo assistem a nós dois. Eles não fazem nada para tentar esconder a diversão deles. Um clima calmo e sereno preenche a sala escondida sob a velha e degradada igreja. Lily está preocupada sobre como a outra família vai responder. Seria bom se eles não guardassem rancor e viessem atrás do Sr. Bell. A deusa estava esfregando minha cabeça e ombros e estava prestes a me dar um abraço quando Lily manifestou sua preocupação. O elfo passa a mão pela jaqueta preta, procurando por danos. Ele nem sequer olha para cima quando ele acrescenta: eu comecei. Bell deve ficar bem. Pode ser que sim, mas os aventureiros têm muito orgulho. Se a família deles está preocupada em ser humilhada, pode haver um problema. Esse é um bom argumento. A deusa olha para Lily e concorda com ela. Devo conversar com o deus deles para evitar problemas. Sinto muito, deusa. Eu me curvo um pouco, mas a deusa força um sorriso. Oh, tudo bem. Você sabe de que família eles eram? Ela me pergunta. Eu acho. Eu tento me lembrar de todos os detalhes de antes da luta começar. Eu me lembro de uma coisa e digo a ela. Eles usavam um emblema do sol. Emblemas dourados com a marca do sol brilhavam ao luar caindo do céu noturno sem nuvens. Eles se reuniram em um beco escuro, longe da luz das lâmpadas de pedra mágica. Um grupo de 6 homens compostos por humanos, pessoas, animais e palums haviam encontrado seu caminho através de uma das inúmeras ruas da cidade de Horário. Dá um tempo, e a Quintus. Porque eu sempre tenho que fazer a parte ruim. Ei, não seja assim, Luan. Você é a estrela. E a Quintus sorriu para o homenzinho, que ainda tinha o esboço bem definido de uma bota no rosto. O resto do grupo trocou risadas, danificando ainda mais o ego do seu aliado Palum. O aventureiro chamado Luan tinha um rosto jovem. Suas bochechas suaves tremeram em desaprovação ao papel que acabara de desempenhar. Os lábios de Aquintus se curvaram em um sorriso astuto quando ele sentiu a angústia no rosto do Palum. Houve alguma interferência inesperada, mas completamos nosso objetivo. Os barulhos da vibrante vida noturna de Horário eram distantes. O jovem bonito sorriu totalmente quando mencionou o nome de seu deus. Lord Apollo ficará muito satisfeito. Seus brincos de ouro tremeram levemente na escuridão. E Aquintus olhou para cima e estreitou os olhos para a lua brilhante, cintilando no lugar do sol nesta noite clara.